Olá, então eu vou apresentar agora alguns vídeos sobre o método estatístico aplicado à análise de dados. A ideia é que esses vídeos apresentem um pouco da teoria, introdução, e sirvam de um guia de estudo e, eventualmente, de referência. Eu vou compartilhar alguns slides para ajudar aqui a disposição. Certo? Essa série de vídeos tem a pretensão, espero que eu consiga chegar lá, de abordar os seguintes pontos. Primeiro, a gente vai fazer uma introdução histórica para saber onde, como isso aconteceu, em que ambiente. Vamos falar de probabilidades, do teorema de Bayes, que é a coisa básica, a determinação de parâmetros, como é que ele faz composição do resultado, ajuste de função, discutir um pouco discriminantes estatísticos e, no final, comentar sobre incertezas e limites de valores. Isso, numa dezena de vídeos, eu acredito, é o que eu pretendo fazer. Vamos falar da introdução. Então, a introdução, antes de mais nada, eu queria deixar aqui a bibliografia, que eu acho interessante, eu falei isso aqui um guia de estudo, né? Então, o livro do Silvia é uma introdução à análise bayesiana, tem esse livro do Lyons, que é um clássico sobre o tratamento de dados. O Barlow também tem um livro que é muito conhecido, muito bom. E depois tem dois documentos na internet, um do Cowan, que é uma escola para alunos, a escola do CERN, né, que é uma escola para alunos de física de altas energias, e que ele deu esse curso aqui no Brasil também, na Escola da América Latina, em Natal. E um pouco mais prático, esse texto aqui, são os slides do Walter Verkerk. Então, qual o tratamento de dados? Qual é o papel do experimento que a gente tem? Essencialmente, testar uma hipótese. A gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, o éter luminífero existia? Essa era uma pergunta do final do século XIX. O bóson de Higgs existe? Era uma pergunta do final do século XX. O graviton existe? É uma pergunta ainda corrente. Não? A primeira pergunta, a resposta foi não. A segunda resposta foi sim. A terceira, nós não temos ainda uma observação do graviton. Outra coisa que a gente tem no experimento é medir um parâmetro. Por exemplo, quanto vale a massa do bóson de Higgs, já que ele existe. Os experimentos têm um valor. Esse aí é a compilação de todos os experimentos que a gente encontra no PDG último disponível, que é 2019. Certo? Como é que a gente faz isso? Vamos falar do método científico. O método científico, a gente observa, a gente mede, a gente procura classificar esses resultados para tentar entendê-lo melhor e poder propor modelos. Podemos também, quando existe modelo que fazem previsões, testar as previsões desse modelo. Tudo isso através de uma medida. Então, a primeira pergunta aqui é: o que é uma medida? A pergunta pode parecer simples, mas é melhor pensar com calma. E isso leva a esse ramo, para ter que estudar esse ramo da matemática, que é probabilidade estatística. O Jacob, ou Jacques Bernoulli, que viveu lá na virada do século XVII para o século XVIII, é um matemático suíço, ele viveu em Basel, ou viveu parte da vida dele em Basel, de uma família de matemáticos. Ele, numa obra, no livro dele, que é um livro póstumo, né, pode ver que foi publicado alguns anos, 8 anos depois da morte dele, ele estabelece os fundamentos do cálculo da probabilidade. Ainda não é exatamente o que nós vamos trabalhar, mas ele, nesse livro, ele já faz a referência entre a relação entre dois ramos da matemática. A probabilidade, que é um ramo da matemática pura, uma lógica dedutiva, tudo exato, a gente calcula, tem os teoremas, chegamos lá, e tem a estatística, que é uma lógica indutiva, é o contrário. Podemos pensar na seguinte forma: se eu jogo uma moeda para saber se dá cara ou coroa, se eu quero saber quantas vezes dá cara, quantas vezes dá coroa, isso é um cálculo de probabilidade. Eu posso fazer a cálculo e chegar a uma conclusão.
E se eu tiver o problema inverso? Eu sei qual foi o resultado de jogar a moeda e quero saber se essa moeda tinha alguma característica especial. Isso é o campo da estatística. Ao jogar a moeda, eu sei que a moeda tem 50% de probabilidade, eu tenho 40% de probabilidade, eu tenho 20% de probabilidade de um lado ou da outro, eu sei calcular o que eu espero que dê. Mas quando eu tenho uma amostragem final, quero saber se essa moeda é idônea, 50% a 50%, ela é 40% a 60%, eu tenho que induzir, é uma lógica indutiva. Mas o que o Bernoulli mostrou é que esses dois caminhos, apesar de diferentes, eles estão relacionados, que eles trabalham com o mesmo problema. Um eu já sei o que aconteceu, eu vou saber o resultado, o outro eu sei o resultado e tem que saber qual é a causa. Então, tentar relacionar esses dois ramos da matemática é o caminho para a gente poder interpretar um resultado. A ideia é do Bernoulli, apesar dele não ter ido muito além disso. Quem foi além disso foi o Thomas Baer, que é um inglês do século XVIII, um pouco mais novo que o Bernoulli. Ele era um reverendo. E ele também fez um trabalho. Esse trabalho foi lido na Royal Society, mas foi lido depois da morte dele, também é póstumo. E nesse trabalho ele apresenta a primeira versão do Teorema de Bayes, que pretende resolver esse problema inverso da probabilidade. Como é que da observação eu chego na hipótese? Na verdade, ele não era um teorema, como a gente conhece hoje em dia, parcial e não demonstrado. Quem fez o trabalho final foi o Pierre Simon, Marquis de Laplace, um astrônomo e matemático francês, já no século XVIII, já trabalhando depois da Revolução Francesa. Ele tem um livro que ele generalizou e demonstrou o Teorema de Bayes. Ele estabeleceu as bases matemáticas sólidas da estatística. Então, a medida, o que é uma medida? Lá no século XVIII, início do século XVIII, o Bernoulli fez uma proposta, o Bayes é o cara que tem uma grande contribuição, e quem demonstrou o que a gente pode entender e fez a primeira aplicação foi o Laplace, lá no século XIX. A primeira aplicação do Laplace foi a medida da massa de Saturno. No livro dele, ele traz uma tradução do livro que ele escreve, é que ele diz que estou pronto para apostar em uma relação de 11.000 contra 1, que esse resultado não apresenta erro maior do que 1/100º do valor real da massa de Saturno. Isso é fundamental. Aqui ele tem todos os ingredientes do que é uma medida. Certo? Antes de continuar, eu devo dizer que a discrepância entre o valor obtido por Laplace, que é esse 6,66 vezes 10 a 26 quilos, e o valor aceito atualmente, não sei se é o verdadeiro, 5,68 vezes 10 a 26 quilos, a diferença é de 0,4%. Ou seja, a incerteza que ele disse estava correta. E olha que ele não garantiu que essa fosse a incerteza. Né? O que ele disse aqui? Ele disse que existe um valor mais provável que ele deu. Ele disse que tem uma faixa de incerteza, que ele falou 1/100º, mas essa faixa de incerteza é dentro de um critério. Ele não está dizendo que com certeza só tem 1/100º de diferença. Ele falou que existe uma probabilidade de 1 sobre 11.000 de que esteja ali dentro. Tanto que ele aposta o dinheiro dele. Ele poderia perder. Ele está admitindo que ele não tem essa garantia. Então, a medida é isso. A medida é uma probabilidade. Ela tem um valor mais provável, ela tem uma faixa dentro da qual existe uma probabilidade dela estar. Quando eu digo que esse aqui é o valor medido mais provável, e essa é a incerteza, eu não estou excluindo a possibilidade do valor verdadeiro, real, estar aqui, fora da faixa. Só estou dizendo que é pouco provável que esteja fora da faixa. Eu posso escolher critérios mais estritos ou menos estritos. Essa minha faixa azul aqui, eu poderia fazer ela bem maior para ter uma maior certeza que ela é dentro da minha faixa. Então, uma medida é uma probabilidade, não é uma certeza. Uma boa medida deve ter um valor mais provável, deve ter uma faixa em torno desse valor
que eu acredito ter grande probabilidade. O que é grande? Cada um vai ter que definir o seu critério. Nós podemos definir um critério universal, um critério padrão numa certa área, uma maneira usual, que às vezes fica tão conhecido que ninguém fala que tem um critério. Mas tem que ter um critério. Então, voltando ao método científico, a gente observa, a gente mede, a gente classifica os resultados. Então, eu já entendi o que é uma medida. E eu entendi que a medida é uma probabilidade. Mas eu vou perguntar o que é uma probabilidade. Bom, isso vai ficar para o próximo vídeo.